Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentá-la a si, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal e agradecer a situação que aqui nos trouxeram. O processo que os senhores aqui estão a mencionar é um processo que é obviamente complexo. Nós sabemos que não é fácil concretizar com sucesso uma descentralização de competências, como é evidente. O grande problema aqui, pelo que os senhores nos estão a relatar, não nasce no facto de existir uma descentralização de competências, nasce do facto de se descentralizar apenas algumas competências e outras virem sem os devidos esclarecimentos. Ou seja, nós ouvimos os senhores presidentes de Câmara Municipal muitas vezes dizerem falta um envelope financeiro e, portanto, sentem-se naquilo que é a sua autonomia estabelecida, de definirem se querem ou não, neste caso em concreto, até contratar diretamente e assumir diretamente esta gestão, sem ser através das empresas a quem foi dada a concessão. Ora, aqui, a grande questão que se coloca é, se querem assumir essa modalidade, é, de facto, estarem com clareza no que diz respeito à lei que têm que respeitar. E parece de uma forma clara e evidente que este é daqueles temas que deve ser esclarecido no que diz respeito à descentralização de competências. Ou seja, os presidentes municipal devem ter o esclarecimento cabal de que podem ou não assumir aqueles trabalhadores e, se não o quiserem fazer, tem que ficar claro que podem não fazê-lo, ou então são obrigados a fazê-lo. A grande questão que os senhores colocam aqui tem a ver com um esclarecimento cabal que tem que existir da parte da lei, porque o processo de descentralização de competências, que, naquilo que é a opinião do grupo parlamentar do PSD, está preenchido de infelicidades, encontra aqui mais uma infelicidade. Dir-se-ia que, pela referência que os senhores aqui fazem, o fundamental é haver um esclarecimento no que diz respeito àquilo que são, em primeiro lugar, as competências que as câmaras municipais podem assumir, daquilo que compreendemos da parte dos senhores, e, portanto, aquilo que é a sua capacidade de poder ou não integrar estes trabalhadores, e, em segundo lugar, aquilo que é depois a sua obrigação face aos trabalhadores. Portanto, se não ficam com as empresas se não ficam com os contratos de concessão, não deixa de haver uma responsabilidade para com os trabalhadores. São estes dois patamares. Isso, de facto, pela questão que os senhores colocam, infelizmente não é algo que se encontra apenas neste setor. Há várias questões em que é necessário esclarecer o que diz respeito àquilo que é a descentralização de competências, que está a decorrer em diferentes áreas, e a área social, na área social ainda não está a correr com a velocidade de cruzeiro que está a correr na área da educação, nem na área da saúde. Mas é evidente que esse esclarecimento é necessário. Da parte do grupo parlamentar do PSD, daquilo que nós percebemos, de facto, poderia haver aqui, eventualmente, da parte do Governo, uma iniciativa, e essa é a primeira pergunta que fazemos, se tiveram conhecimento de alguma iniciativa, de haver algum esclarecimento junto dos presidentes de Câmara Municipal para que eles possam atuar, ou um parecer emitido, para que eles possam perceber qual o seu campo de atuação e que podiam atuar, nesse caso todos eles, em conformidade e de uma forma uniforme face à lei, e portanto se houve ou não algum esclarecimento, algum parecer que tenha sido emitido até à Associação Nacional de Municípios, essa é a primeira questão que colocamos. Em segundo lugar, se da parte do Governo tiveram conhecimento dentro daquilo que foi o pacote de descentralização de competências que foi negociado, se houve alguma referência de respeito às refeições escolares, até porque, como os senhores sabem, as refeições escolares variam muito de município para município. Por exemplo, há municípios que decidem assumir as refeições escolares para alguns alunos depois de encerrar as férias escolares e, portanto, o orçamento não é sempre todo o mesmo, como é evidente. O que significa que até é natural que possa ser acautelada de uma forma relativamente simples esta questão dos trabalhadores, porque é um serviço que é essencial. Portanto, não é por aí que, de facto, isso traz especial problema. E a terceira questão que temos que colocar é, se eventualmente existiu esta conversa entre o Governo, e claro, acho que ela existiu, mas se acautelou ou não este tema dos trabalhadores, daquilo que foi a conversa do Governo para com as autarquias, se também foi mencionado esta matéria, daquilo que entendemos não foi, no que diz respeito àquilo que é a valorização salarial, a diferenciação de categorias e, muito particularmente, uma questão que os senhores já no passado tinham chamado a atenção, que é o aumento do salário mínimo, que faz com que muitos trabalhadores que ganham o salário mínimo fiquem cada vez mais próximos dos outros que estão em categorias acima e, portanto, estejam quase numa igualdade salarial, apesar de terem categorias diferentes. Se essa matéria foi não abordada, porque era daquelas que também teria naturalmente que vir a ser corrigida, e ela só pode vir a ser corrigida, como é evidente, se também, da parte de quem dá a concessão ou da parte de quem aceita aos trabalhadores, tiver esta sensibilidade daquilo que é a valorização da carreira, que é algo que os senhores, ainda se não nos falha a memória, em novembro do ano passado, tinham chamado a atenção. E, portanto, estes temas são fundamentais. Da parte do grupo parlamentar PSD,
a total disponibilidade para que, naturalmente, se for necessário haver esclarecimentos nesta lei daquilo que são as competências a atribuir a cada autarquia, teremos essa disponibilidade, até porque, como é óbvio, este processo tem muito que se lhe diga e é óbvio que precisa de muitos esclarecimentos pela forma, eu diria que também selvática como foi feita e, portanto, também foi atirado um conjunto de competências para o Síndico Municipal, desta forma, que lhes permite decidir de forma diferente, o que significa já por si, nota claramente que é um processo que não trouxe diálogo para o Síndico Municipal e, consequentemente, também faz com que não haja diálogo com os outros stakeholders, como foi neste caso os trabalhadores, as concessionárias e vários outros que assumem um serviço que, na prática, é público e nós achamos que é fundamental. Muito obrigado. Obrigada.